Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te livre de toda e qualquer iniquidade que tente rodear a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã. Vamos falar com Deus. Pai querido, nesta hora nós apresentamos a Ti essa transmissão. E mais vale um dia nos Teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Pedimos a Ti, ó Pai, jornada feliz. E que a Tua presença ela seja estabelecida no nosso meio, trazendo renovo, unção, trazendo direcionamento, nos dando visão pertinente para avançarmos em todos os aspectos. Ó Pai, eu lhe peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, estenda o Teu martelo e o Teu cajado e principalmente o Teu cetro, para que possamos, ó Pai, a cada dia desfrutarmos da Tua unção e da Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de transmissão, quarta-feira, que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca nos falte o sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira fantástica e que você possa prosperar em todos os seus feitos. Senhoras e senhores, livro de Jó, eu quero que você preste muita atenção e entenda o que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração. Capítulo 8, verso 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Verso 3. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Isso é verdade. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco em lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se terá firme. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte para o pedregal, versículo 17 de Jó 8. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á, este dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso se encha a boca, e os seus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Senhoras e senhores, nós precisamos entender muito o diálogo entre Deus, Bildade e Jó. Primeiro, Bildade, ele começa com uma visão de defesa de Deus acerca daquilo que de fato e verdade estava acontecendo com Jó. Bildade, claro, na sua visão, Jó estava em pecado.
E olhando aparentemente falando, se nós pegarmos do sofrimento até então, não há outra visão, principalmente a visão religiosa, de que Jó estava sofrendo porque tinha pecado, ok? Mas o Jó ele mesmo disse: o que eu mais temia me sobreveio. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós temos a leve tendência de acusar sem entender a história por completo. O ser humano ele tem a tendência de julgar sem saber o que aconteceu de fato e verdade. Eu quero levar você a essa reflexão, porque apesar de Bildade ter profetizado algo importantíssimo, que o estado de Jó, que era pequeno, seria maior e cresceria em extremo, mas nós temos que tomar muito cuidado quando nós não observamos uma situação e não apuramos os fatos, sabe? Nós corremos o risco de julgar sem entender. Deixa eu te explicar algumas situações. Outro dia, eu e minha esposa, nós estávamos em um lugar que nós estávamos jantando, eu e ela. Nós colocamos um propósito já há algum tempo, que pelo menos uma vez por semana, seja para tomar café, almoçar ou jantar, nós iremos sair fora da nossa casa. Sem filhos, sem ninguém, só eu e ela. Pode ser para comer um cachorro quente na praça, mas vai só eu e ela. E ali a gente alinha muita coisa da nossa semana. E confesso a você que esse é um dos momentos mais esperados da minha semana. Esse momento que a gente sai, a gente conversa bastante sobre nós dois e sobre a nossa casa e sobre algumas coisas que Deus tem enchido o nosso coração. No entanto, nós estávamos jantando, próximo à mesa que nós estávamos, havia um parquinho, um ambiente de parque. E nesse ambiente, eu estava percebendo uma situação muito interessante. Tinha uma criança brincando no parquinho, e nesse parquinho, uma mãe veio com uma taça, certo? E nessa taça, o líquido que parecia era cerveja. Irmão, vou dizer para você, minha esposa viu, me cutucou, eu olhei assim e falei: rapaz, eu não acredito que uma mãe está dando cerveja para uma criança. Não é possível. Olha a leve tendência de julgar sem entender, de julgar sem saber muito bem as coisas. Às vezes nós temos essa mania, sabe, de tecer opinião em tudo. E vou repetir uma frase do Romário sobre as críticas de Edson Arantes do Nascimento sobre ele. Romário uma vez disse assim: Pelé calado é um poeta. Então, é muito importante nós entendermos isso. Às vezes, meu irmão, o melhor a fazer é se aquietar e deixar com que o Senhor tome a conta. Mas é muito difícil, principalmente nos dias atuais, onde todo mundo quer lacrar em cima do outro. E essa senhora, por sua vez, ela continuava dando, e ela dava assim, como de gole. Eu falei: bom, não é água, não é suco, porque a criança toma só um golinho. Eu pensei comigo: olha lá, abençoada, olha, cevando a criança desde pequena na cachaça. Só que na hora que ela foi saindo, na hora que eu pensei comigo, eu estou dizendo que eu pensei, não estou falando de ninguém não, isso aconteceu comigo, tá? Eu sei onde eu assumo os meus erros. E ali eu parei e falei: não é possível, acho que não. Aí eu olhei direito. Não era suco de laranja com aquela espuminha que a mãe estava dando para a criança? Só que estava na taça. Estávamos num restaurante e a minha mente pensava, e o que acontecia era algo completamente diferente. Se eu que vivo Bíblia
Todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu oro e busco, pelo menos procuro buscar a Deus. Me dedico às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas em oração, pedindo a Deus que Deus santifique a minha vida, me prepare, abençoe o sermão, sabe? Se eu fazendo isso, julguei, não estou dizendo que eu sou melhor do que você, não. Eu estou dizendo para você que se eu que vivo, ou procuro viver, o meu ofício é pregar, eu caí na tentação de julgar, imagine, meu irmão, uma pessoa que não está nem aí com Deus. Quantas não são as pessoas que já fizeram estragos na vida de outras pessoas porque elas não olharam direito uma situação e logo julgaram pensando assim: olha só o que o fulano está fazendo, olha só o que a fulana está fazendo, meu Deus, olha lá o que o fulano fez. Você entende? Nós podemos, irmãos, matar a fé de algumas pessoas. Bildade, ele faz, não sabiam do trato que havia acontecido, onde Deus havia permitido o diabo tocar na vida de Jó. Eles não sabiam disso. Então, de alguma certa forma, eles queriam defender Deus e acusar Jó. Isso é muito comum hoje em dia. É muito comum algumas pessoas meio que se auto-intitularem semideuses e quererem, sabe, partir para cima com um julgamento sem o conhecimento da causa. Outro dia, um irmão, ele veio falar comigo: pastor, o que o senhor acha daquelas igrejas que a pessoa, ela cai no espírito? E o que o senhor acha? E eu confesso a você que durante muito tempo eu fui até meio hipócrita em falar: quer saber, aquilo lá é demônio. E eu confesso a você, eu errei. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não entendo. E com o passar do tempo eu vim amadurecendo, e quando alguém me pergunta eu digo assim: eu não entendo. Mas eu também não condeno. Porque uma vez tinha um rapaz que eu conheci, o camarada era perdido e meio. E Deus o salvou em um trabalho como esse, de pessoas que giram no manto e que caem no espírito. Cabe a mim julgá-lo? Cabe a mim falar não, o que ele faz ou não? Eu apenas não acredito, eu não entendo. Mas eu também não vou condenar. Você entende? Porque a maioria das vezes nós temos a mania de julgar o desconhecido e nós achamos que é errado, porque é desconhecido para nós. Eu não conheço, eu confesso que não sei, mas também minha opinião hoje é: Deus sabe de tudo. É Deus quem lida com aquela pessoa, não eu. Então pare de muitas vezes querer se envolver em situações aos quais você não foi chamado para indagar ou resolver. Eu me lembro de uma situação, terminando e concluindo, porque aqui em Jó capítulo 9, para você entender, você que entrou agora, estamos lendo o momento onde um dos amigos de Jó o acusa de estar em pecado e meio que se coloca como um semideus para que Jó ele se volte para Deus e de fato e verdade ele volte e entenda que ele está errado e está em pecado. Sabe por que eu digo isso? Porque os amigos de Jó não entendiam o que tinha acontecido nos capítulos anteriores. Mas Deus sabia o porquê da situação de Jó, e Jó é um caso isolado, típico de ser estudado. É claro que estamos falando antes de Jesus ter vindo à Terra e pagado o preço pelos pecados, mas isso não nos deixa imune em situações que teremos que lutar.
E isso também é um alerta para nós, porque nós não podemos ser amigos da onça. Nós não podemos transpirar, exalar uma santidade acima de tudo e nos esquecermos de que existem pessoas que elas só estão esperando por um abraço. Não, mas é o meu jeito, eu sou um jeito meio fechado, mas estão esperando que você chegue lá e diga: Jesus tem bênçãos para a tua vida, Jesus te abençoe. Entende? Às vezes nós julgamos demais sem saber os fatos. Eu já contei e conto novamente para encerrarmos e orarmos. Uma família não. A igreja de um pastor começou a esvaziar. E quando a igreja dele começou a esvaziar, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, cada culto, menos pessoas. Cada culto, ele e a esposa achando estranho, porque eles eram ele era um casal de Deus, um casal abençoado. Mas a cada dia a igreja minguando. E eles não sabiam meio o que estava acontecendo, até que ele perguntou para uma irmã, antiga na igreja: irmã, o que está acontecendo? Os irmãos não estão mais vindo para o culto? A irmã desbocada disse: também um pastor que bate na esposa. Ninguém vai numa igreja de um pastor como esse. Ele disse: como? Falou: o senhor bate na esposa. Por isso que ninguém vem para o teu culto. O pastor falou: irmã, pelo amor de Deus, rapaz, do jeito que eu sou, é mais fácil ela bater em mim do que eu nela. Não, alguma coisa está errado. Mas o senhor bate na esposa. Falei: mas quem disse isso? Fulano de tal disse. Aí ele foi até o fulano. Aí foi desencadeando a rede. Um foi falando que foi outro, até que achou a bendita mulher. A mulher disse assim: fui eu que vi, pastor. E fiz questão de falar com a nossa igreja, porque é inadmissível que um homem como o senhor continue à frente de uma igreja. Eu passei na frente da casa do senhor estava com a vassoura, sua esposa gritando, correndo, e o senhor com a vassoura atrás dela. Ele perguntou: que dia que foi isso, minha irmã? Ela disse assim: foi tal dia. O esposo chamou a esposa dele e falou: bem, vem cá. A esposa chegou lá. Quando a esposa chegou lá, ela disse: pois não, meu marido. No dia tal. Tu lembra o que aconteceu? Ela disse: não tem como esquecer. Aí a mulher falou: tá vendo? Tá vendo? Você lembra? Ela falou: lembro. No dia que apareceu um rato na nossa casa, e que eu estava correndo de medo, e você estava indo atrás para matar o rato? Nunca mais eu me lembro de um pavor como aquele. Deus me livre e guarde. A irmãzinha ficou assim, ó. O pastor olhou para ela e disse: minha irmã, ela: me perdoe, pastor, me perdoe, eu julguei sem entender a situação. O pastor olhou para ela e disse: perdoar eu te perdoo, minha irmã, mas olha só o que a senhora fez. A senhora destruiu a minha reputação. E o que eu faço para conseguir reconstruir a reputação do senhor, pastor? O pastor disse assim, ó: suba no alto da penha, pegue um travesseiro de penas, jogue todas as penas e depois desça
e recolha uma a uma. A mulher disse: é impossível, pastor. É impossível. O pastor disse assim: foi isso que a senhora fez com a minha reputação, minha irmã. Por mais que eu te perdoe, e eu já te perdoei, mas nunca mais a minha reputação será a mesma. Tome muito cuidado com aquilo que você acha que é e não é. Tome muito cuidado com fofoca dentro da igreja ou fora da igreja. Deus não te chamou para ser o Léo Dias. Deus chamou para ser um homem de Deus. Tome muito cuidado com situações que você não consegue saber a fonte dos acontecimentos. Tome muito cuidado com acusar sem saber de fato e verdade o que aconteceu. Tem muitos casamentos que foram destruídos por causa da fofoca. Tem muitas jovens que saíram da igreja por causa de fofoca de gente sem futuro. Tem muitos pastores que desistiram de seus ministérios ou se entristeceram com igrejas e com ministérios porque a fofoca correu solta na igreja. E depois que se acende o pavio e se estoura a bomba, aquela bomba, ela entrou num estado de decomposição. O diabo, ele não vai aparecer para você dizendo: olha, eu vim de chifre de tridente, vim acabar com a sua vida, vim acabar com essa igreja. Não. Ele usa muitas vezes o corpo de muitos crentes sem futuro para atrapalharem, de muita gente sem futuro para atrapalhar. Tem muitas lojas que foram fechadas por causa de comentários ruins. Alguém inventa uma mentira sobre aquele restaurante, dizendo que o restaurante vende comida estragada. Meu irmão, olha, eu passei mal por causa que eu comi uma comida. A pessoa faz hoje na internet, a pessoa faz um vídeo: olha aqui, eu tô passando mal depois que eu almocei. Ué, mas como é que você vai saber que foi a comida especificamente daquele restaurante se você comeu o dia todo? Não estou dizendo que não exista. Estou dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Aprenda isso na tua vida. A igreja madura é uma igreja que não vive de conversa de canto, não. A igreja madura, a pessoa madura é uma pessoa que não quer saber de fofoca da vizinhança. Você não tem que estar... Não, porque meu vizinho, minha vizinha, meu filho, meu parente... A vizinha chega para você: menina, tu viu fulana que está morando ali do lado? Meu Deus, eu não vi nada, minha querida. Também não quero ver nada, também não quero ouvir de nada. Passar bem, Deus te abençoe. Deixa eu cuidar do meu jardim, que já dá um trabalho tremendo manter ele verdinho. Se eu não puder ajudar o meu vizinho a manter o dele verdinho também, deixar o jardim dele seco não vai ser a minha missão, não. Em hipótese alguma. Não, não e não. Não empreste a sua língua para Satanás, tá? Não empreste a sua boca para Satanás. Esse é o recado de Deus para você hoje, tá bom? Vamos orar, pessoal, vamos falar com Deus, vamos colocar Deus adiante. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós levantamos pela manhã para orarmos, clamarmos em seu favor, porque a tua palavra diz: o justo clama, o Senhor ouve. E eu abençoo a vida de cada um dos teus nesta hora, e que eles sejam cheios da tua presença. E mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Meu Pai, que haja um engajamento do teu povo em prol, meu Pai, a salvação. Meu Deus, que toda língua fraudulenta, meu Deus, que tudo aquilo que não presta,
Que tudo aquilo que impede o Senhor de agir no seio da sua igreja, que caia por terra. Meu Deus, e que prevaleça a tua potente mão no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E que, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Que o Senhor apareça e nós venhamos, ó Pai, de fato e verdade, diminuir ainda mais. Porque, ó Pai, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. Eu te agradeço, ó Deus, por esta manhã de quarta-feira. E que todas as pessoas que aqui estão sejam consagradas diante do teu altar. Eu te abençoo, meu irmãozinho. Eu te abençoo, minha irmãzinha. E, ó Pai, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Aí está. E que o Espírito de Deus prevaleça sobre a tua vida. Beijo no seu coração. Uma ótima quarta. Eu acho que na transmissão eu falei em algum momento que hoje é sábado. Se eu falei, me perdoe. Uma ótima quarta, que Deus abençoe vocês. Gratidão a Deus sempre.